Este programa é livre para todos os públicos. Cristo Jesus passou por aqui carregando a cruz. Você tem o muro em si, na parte externa, onde as pessoas estão rezando. E algumas fazem pedidos, colocam papeizinhos, colocam bilhetinhos. Aqui a gente não tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo da aglomeração de pessoas. Quando teve uma bomba aqui na Sbarro, foi exatamente isso. Tinha um aglomerado de gente na hora do almoço, aí sim que ele se explodiu. למה? לא אוהבים אותי? טוב. Ele me mandou voltar porque não gostam de mim. Mas é kaka. Ele tá falando pra gente esperar aqui, ele é um maluco, ele vai passar e daqui a pouco a gente vai. A gente está entrando na Jerusalém Árabe. É um lugar que os judeus não frequentam. Eles morrem de medo de frequentar aqui. É essa parte que a Palestina quer para que seja o estado deles. Aqui no bairro árabe, quem mora aqui são as pessoas pobres. No bairro judeu, quem mora são as pessoas ricas. Né? Vocês vão sentir a diferença, é muito grande. Agora aqui eu me sinto mais perto do Brasil. Porque a pobreza é muito parecida. Aí eles atropelam mesmo. Você vê, né? Eles são super políticos, assim. Ken, Arafat, né? Os árabes, em geral, têm orgulho de tudo. Eles têm orgulho de ser pedreiro, eles têm orgulho... Que é a grande diferença que eu acho pro Brasil. Pitot. Ah, esse aqui é como ele faz a massa. É como ele faz a massa do que a gente estava vendo. Isso aqui tudo é farinha. E este sucar... Ele é o pai de todo mundo aqui. Ele é pai dele, ele é pai do Nissan. Eles fazem a massa aqui. Eles estão todos no Ramadã, gente. Eles estão todos em jejum, fazendo comida. Esse aqui tem cara de ser assim, daqueles que exorcizam a gente. É super doce. A gente está indo para o começo da Via Dolorosa, ou seja, Cristo Jesus passou por aqui carregando a cruz. É uma procissão na Via Dolorosa, que é muito comum. E elas, como eu disse, elas têm que carregar uma cruz maior que ela. Eu sou a Luciana Gama, eu tenho 44 anos, eu nasci em Tatuí, São Paulo. Eu sou fotógrafa e eu tô em Jerusalém faz 2 anos. Eu ganhei um prêmio para essa foto porque as crianças árabes não podem, palestinas não podem frequentar a mesquita. Essa foto foi tirada aqui. Então, enfim, ela representa uma coisa meio forte. É uma visão esplendorosa, realmente. A gente está no cartão postal da cidade de Jerusalém, né? Eu acho que emociona qualquer um. Toda a briga que há entre os judeus e árabes começa aqui e termina aqui. Os judeus tomaram essa área na segunda, na intifada, e depois eles devolveram essa área para os árabes. E ela é controlada pelos judeus no sentido que os judeus tomam conta para os árabes. Mas aí, agora a gente vai falar com os guardas, vocês vão ver. É impossível entrar aí. Quer dizer, para mim, que sou israelense, pode ter uma terceira intifada, entendeu? Porque a segunda intifada realmente ocorreu, né? O presidente de Israel resolveu dar uma passeadinha aí no pátio e a gente teve outra guerra. Essa torre, para muitos estudiosos, ela é considerada o ponto zero da humanidade, assim. Todos os mapas antigos, aqui seria o centro do mundo, é aquela torre daquela mesquita. A gente está exatamente no lugar onde o Pôncio Pilatos condenou Jesus, né? Eu falo português. Ela fala português, ela fica fissurada que quando bom, vê alguém a que gente fala está muito português. contente. Você é de onde? Nós somos de Goiás.
Eu fiquei com medo dela ter a síndrome de Jerusalém. Já trouxe calmante pra ela. Vocês conhecem a síndrome de Jerusalém? Precisam conhecer. É uma síndrome. É real. É real. É e muito as pessoas real. têm Radhassá tem espasmos, têm... Chegam aqui e choram, E acham saem que- fora do normal. E acham que é o Messias. Isso, não. Aí Elas tem acham que é a várias, encarnação de Jesus. Várias encarnações, várias síndromes psicóticas. Eu acho os árabes lindos, assim, lindos. Eu me atiro. Eu não sei, os meus amigos falam, você tá feliz? Aí eu falo assim, não sei nem por onde eu olho, né? Fora que eles adoram gordinha, né? É um sucesso comunal, assim. Eu falo para as minhas amigas virem todas pra cá, porque eles gostam, né? Eles te dão camelos e camelos por cada gordurinha localizada. Essas aqui são as roupas que as muçulmanas, elas vestem, elas têm que vestir. E, por exemplo, o Samir queria que eu casasse com ele e usasse essas roupas no Brasil, né? Com aquele calor. A maioria compra roupa, escolhe roupa, mas a grande maioria também os homens que compram, que escolhem, que pagam, que vão. As mulheres religiosas, elas não gostam de sair à rua. Anahnu Labufinin. E é isso, ele me mandou, ele viu que eu falo hebraico e ele falou pra mim ir pro Cótel, pro Muro das Lamentações, pro lado judaico. A gente tá no bairro cristão agora, a gente saiu do bairro árabe, a gente tá do lado do Santo Sepulcro, a gente tá indo ver como é que faz a nossa comidinha, porque a gente gosta de saber como as coisas são feitas, né? Ele é o nosso cozinheiro, ele tá fazendo uma salada árabe. Esse aqui é o pepino, que é típico, né, do Oriente Médio. Ah, se faz assim? Ah, pra ficar bonito, e a fé? Ah, entendi. Isso é páprica. Uau! Tá bom? Gostoso? É um sonho. Eu cheguei aqui faz 2 anos, em Jerusalém. Eu tive muita sorte de vir para cá, porque normalmente as pessoas vão para outras cidades de Israel. Queria conhecer um mundo novo, e eu acho que eu consegui. Acho que aqui é um mundo diferente, é um mundo novo. Você fez aliá? Eu fiz aliá. Aliá é uma palavra que significa subida. É no sentido de ir para o alto, no sentido de subir na vida e crescer e voltar para as origens do judaísmo. A cidade é uma cidade simpática, é preparada para receber as pessoas. A cidade tem uma energia super forte, super interessante. E eu senti pouquíssima saudade de voltar para o Brasil, embora eu seja muito brasileira. Sim. Mas eu acho que aqui é um lugar que cabe todas as nacionalidades. Aqui está vindo um ônibus árabe e esse ônibus aqui é o 36. Passou, correu. Pronto. Os ônibus árabes, eles, enfim, são para os árabes e os ônibus verdes são para os judeus e os ônibus são separados. A gente já saiu de Israel, a gente já saiu de Jerusalém, do Estado de Israel, a gente já está em território palestino. A gente vai para o assentamento judaico que tem aqui perto e assim, a gente está começando a entrar no que a gente pode chamar de orla do deserto da Judéia. A gente está chegando agora perto da minha casa. A gente tem uma boa caminhada. Existem relações boas e relações que não são boas. No dia a dia, você não vai encontrar uma bomba a hora que você estiver andando, entendeu? De ambos os lados. Agora, tem extremistas judeus, tem extremistas palestinos, né? O árabe é uma língua oficial. Eu acho que isso é importantíssimo, as pessoas esquecem disso, tanto quanto o hebraico. Significa que os árabes são oficiais aqui também. A gente está do lado da minha casa e aqui a gente tem toda a vista do deserto da Judéia. Aqui é considerado a orla do deserto da Judéia. Aqueles pontos pretos ali, a gente está vendo o Mar Morto e depois a gente está vendo toda a Jordânia. Daqui a mais ou menos 10 minutos a gente vai estar no meio desse deserto. O assentamento é feito com uma arquitetura de guerra. Qualquer coisa que aconteça, qualquer invasão que tenha, qualquer guerra, o exército entra em todas essas casas e protege, enfim, Malha do Minho. As primeiras casas são fortalezas. A universidade também é construída dentro
É um labirinto, assim, você se perde com a escada que sobe e desce, porque em caso de ataque terrorista dentro da universidade, que já teve um em 2002 terrível, todo mundo consegue se esconder entre as paredes. Acaba a cerca. E a gente vai passar, então, a cerca e a gente já está em terra. Nós estamos sem proteção agora. Se o exército, a polícia me pegar aqui ou pegar a gente aqui, realmente eles não têm nada para fazer porque a gente não está mais sob a proteção de Israel. Eu estou na Palestina e agora estou em Israel. E de Israel eu vou para a Palestina e vou convidar vocês para virem comigo. Eu sinto muito forte essa ideia do nada que tem que ser preenchido. Eu acho que eu posso me considerar uma boa judia. Todo esse verde que você viu, em Jerusalém, por onde vocês andaram, tudo isso foi irrigado por Israel. Eu já tinha todo um histórico de sertão quando eu cheguei aqui. Então eu fiquei chocada, porque eu descobri que o sertão brasileiro, você vê o sinal de morte por todo lugar, e aqui não é sinal de vida. A diferença é brutal. De não ser roubada no Brasil, eu tô há 2 anos aqui andando com meu fone de ouvido e tirando fotografia e deixando minha mochila em algum lugar e ninguém me rouba. Eu tenho uma paz aqui muito grande, porque eu não preciso estar atenta. Você desliga o vou ser roubada, que é o que acontece no Rio de Janeiro, que acontece em São Paulo, né? Isso é paz para mim. Agora no que é conhecido como o mercado de hortifruti granjeiros de Jerusalém, na parte judia da cidade, mercado conhecido como Machaneh Yehuda, que eu sempre digo, quem quer conhecer Jerusalém tem que vir aqui. Aqui se vende de tudo, desde os temperos, passando pelas verduras, pelas frutas, vocês verão todas também as frutas secas, as sementes. Aqui é o que se chama de uma farmácia natural, quer dizer, dizem que tudo que você bebe aqui faz você funcionar melhor. Gak, you know what is gak? No. Gak But is it's like, good for That's marijuana. it's like a grass. a grass. Grass, yes, yes. Yes. And good for if you go to bed with your wife, very good. Yes, for this too. For this too. נלי קצת מהאתרוגת, הם רוצים לטעום אותו. Ó, Esse é o mesmo que ele bebeu e falou que é bom pra... é isso que ele falou. Se é bom, eu não sei, mas você pode provar. תודה רבה, שנה טובה. תודה. Tem que desejar Shana Tová, que é um feliz ano novo, que agora está na época do ano novo, então todo mundo deixando. Bom, para comprar feijão, de vez em quando tem feijão preto para os brasileiros não terem saudades da feijoada, mas se não tem feijão preto, vai de, acho que se chama feijão carioquinha, isso aqui em São Paulo pelo menos, se usa. Mas pode ver que não faltam tipos de feijão. O feijão preto de vez em quando é encontrado. No Ano Novo Judaico, o lugar mais importante no mercado são as peixarias, porque realmente pode ver também o mais movimentado. Os peixes, agora, por que o peixe? Porque no Ano Novo é tradição comer o peixe, em toda a casa judaica é comer o peixe. Dizem que o peixe realmente é um símbolo de renovação, é um símbolo de um novo começo. Tem algumas famílias que têm que ter a tradição de comer a cabeça do peixe, para que você não fique para trás, você fica sempre para frente no Ano Novo. Venham por aqui, vocês podem ver a limpeza do peixe. Aliás, o peixe é comprado fresco. Inclusive, aqui tem banheira com... Depois vocês vão ver a banheira com peixe vivo. Banheira com peixe vivo? Tá aqui, Brasil. Yeah. Viva Brazil! Viva! This is the pool of the living fish. Now it's a holiday in Israel. So everybody take this fish and they make like little balls like this, fish balls, and they cook it. And how to kill them? How to kill them? Yeah. I show you. You take the fish and you need to give him a strong in the head. A strong shot in the head. So you do it like this. And he's dead? He's dead now. E na época das grandes festas, não só que vai ter peixe em casa, alguns ainda se lembram que
Na banheira das casas, quando ainda tinha banheira, os avós traziam os peixes vivos, porque o importante é realmente comprar ele o mais fresco possível. Meu nome é André, tenho 37 anos, sou nascido em São Paulo, no Brasil, claro. Vivo em Jerusalém há 11 anos e trabalho na área do turismo. Em Israel mesmo eu vivo já há 17 anos. Sesame with chocolate sweet. Why do you have I'm the king of this, king of the halva. É um começo de dia, acho que como em todas as cidades grandes do mundo, a família se preparando para começar a sair. A gente está bem na fronteira de Jerusalém com o deserto da Judéia, a gente pode ver o deserto no fundo. Até aqui onde a gente vive ainda chove no inverno, tem neve também, aqui em alguns dias do inverno tem bastante neve. E depois, já na região do deserto, lá para baixo está o lugar mais baixo do mundo, que é o Mar Morto. Essa placa é uma placa de absorção do calor do sol. E aí o sol, quando chega até quer dizer, aquece a placa, a água que está dentro das caixas d'água são aquecidas. Em todas as casas tem água quente sem precisar ligar eletricidade, sem precisar ligar gás, nada. Tudo é feito através do calor do sol. Isso é uma economia muito, muito grande. Eu cresci, numa casa, numa família judaica, sempre escutei sobre Israel e a gente sempre aprendeu a ter também carinho e amor pelo Brasil e também por Israel. E aos 18 anos eu fui convidado a vir conhecer Israel, a trabalhar, vim trabalhar com bananas. Em lugar de só comer banana, eu vim colher banana e cortar banana em Israel, e também vim morar um tempo aqui em Jerusalém e gostei muito e pensei na possibilidade de estudar aqui, na universidade aqui. Fui aceito e aí já acabei estudando, ficando, conhecendo a Debbie. A mãe é argentina, o pai brasileiro e o Nitai saiu israelense, nasceu em Jerusalém. Vocês estão vendo aqui um menino que nasceu em Jerusalém. O que é interessante também no hospital, que eu acho que é uma coisa que fica marcada, é que é toda a sociedade israelense lá. Então, do lado da sala de parto da Debbie, tinha uma mulher árabe muçulmana tendo seu filho. Do lado da mulher árabe muçulmana, uma mulher árabe cristã. Uma mulher judia ortodoxa, religiosa. Tudo. E tudo acontece, eu acho que o hospital é o lugar onde todos se encontram e todos ficam felizes com o nascimento dos seus filhos, e assim funciona no hospital. Estamos agora no que se chama o Belvedere, a panorâmica do Armona Netziv. A paisagem é muito bonita. Eu também, claro, que gosto muito desse lugar, porque como alguém que estudou história e trabalha contando sobre Jerusalém, que é o meu trabalho como guia de grupos, a gente vê o Monte das Oliveiras, que é um lugar santo para os cristãos, para os judeus e também para os muçulmanos. A gente pode ver a cidade antiga de Jerusalém, o Monte do Templo, que é um lugar sagrado para os muçulmanos, é um lugar sagrado para os judeus e também é um lugar sagrado para os cristãos, já que Jesus esteve no templo. Do nosso lado direito, a parte oriental de Jerusalém, que é a parte árabe da cidade, está toda para lá, em direção ao deserto da Judéia. E para o lado ocidental a gente pode ver a parte judaica da cidade, também a parte moderna, o centro de Jerusalém, onde tem os edifícios mais altos, a gente pode ver tudo isso. A parte ocidental de Jerusalém, infelizmente, eu falo como alguém que vive na parte ocidental, ela é mais desenvolvida, do que a parte oriental, que realmente nos últimos anos ainda sofre, de desigualdade em investimentos e coisas assim, que a gente já está entrando em política, mas a gente sabe que isso também acontece em Jerusalém. Eu acredito que em São Paulo as pessoas se respeitem mais no trânsito, apesar do tráfego ser muito mais intenso e ter muito mais trânsito, quer dizer, você se mantém muito mais tempo parado do que em movimento no trânsito de São Paulo, mas acho que existe um respeito maior entre um motorista e o outro. Aqui existe talvez uma competição maior nesse sentido. Infelizmente, também um dos problemas de Israel, muita gente fala do conflito entre árabes e judeus, mas um dos maiores problemas de Israel hoje em dia é justamente os acidentes de trânsito, que estão buscando formas de diminuir isso também. Mais pessoas do que o conflito. Já matou mais pessoas do que todo o conflito entre árabes e judeus, os acidentes de trânsito. Aqui a porta de Jaffa, a entrada na cidade. Eles têm 18 anos, também os homens, também as mulheres entram ao exército aos 18 anos. Servem as mulheres 2 anos, os homens 3 anos.
ok, de forma obrigatória, e aqueles que estão ali, eles estão começando o caminho no exército. São eles que são trazidos para cá, junto com como aprender a atirar, aprender a correr, aprender a defender, eles também aprendem a história. Se a gente perguntar, provavelmente ali tem gente de toda Israel, de todas as classes sociais de Israel, judeus, cristãos, drusos, inclusive muçulmanos, como os beduínos que servem o exército de Israel. Quando eu vim morar aqui, eu já sabia que eu queria estudar história aqui e queria trabalhar fazendo isso, quer dizer, contando para as pessoas sobre os lugares daqui, sobre as pessoas daqui. A gente está caminhando sobre os tetos das casas da cidade antiga de Jerusalém e nós temos aqui 1 quilômetro quadrado. Isso é tudo que é a cidade antiga. É um lugar bem pequeno. A gente tem por volta de 50 mil a 60 mil moradores que estão divididos em 4 bairros, né? Existem 4 bairros dentro da cidade antiga. Tudo que está para o lado esquerdo, toda aquela região, a gente vê as torres das mesquitas, ali é o bairro muçulmano, o maior dos bairros da cidade antiga de Jerusalém. Nós estamos falando de quase 40 mil habitantes na região muçulmana. E aqui é o bairro cristão, tem por volta de 7 mil habitantes. É o Santo Sepulcro, a gente vê as 2 torres cinzas, o lugar mais sagrado, né, para os cristãos do mundo todo. Aqui está o bairro Armênio, que é o menor dos bairros, é o bairro que tem não mais que 1.500 habitantes, um bairro bem pequeno, e aqui o bairro Judeu. Aqui então vocês vão ver no mercadinho, tem guaraná. Na cidade velha de Jerusalém tem guaraná brasileiro. $60, $70. Como R$3 mais ou menos. Thank you. Thank you. Tem algumas yeshivot aqui na cidade que o pessoal vem comprar. Tem brasileiros aqui, então eles vêm comprar, que vem matar saudade aqui na... Esse é um mandamento divino, né? Que a gente chama de tzitzit, que aparece na Torá, que a gente tem que usar debaixo da roupa para mostrar que a gente cumpre os mandamentos divinos. A roupa em si, ela não tem nenhum significado especial, não é lei você usar, não é obrigado, mas é uma questão de identificação, né? Para você sentir parte de um todo, formar uma unidade. A kippah, então, ela muitas vezes ela passa a linha em que a pessoa pertence, né, o judeu ortodoxo. Então é uma questão cultural, a pessoa está usando geralmente porque se identifica de alguma forma com as tradições, mas não que ela cumpre os preceitos judaicos. Quando os romanos destruíram completamente Jerusalém há 2000 anos, eles reconstruíram a cidade e de acordo com o plano urbano que os romanos estão acostumados. Então, de que maneira eles fizeram isso? Eles fizeram com uma avenida principal que cortasse a cidade no meio. Então era a principal avenida de Jerusalém 2000 anos atrás. Morei aqui na Cidade Velha, tive o grande mérito de morar aqui por 1 ano, até o casamento. Esse prédio no 2º andar. Aquela janela ali? Sim, tá fechado agora. Aquele é um cemitério judaico extremamente antigo, né? Inclusive da época, tem pessoas que são enterradas ali da época bíblica. A gente tem por tradição que ali vai começar a ressurreição dos mortos. Então tem gente que quer ser o primeiro da fila, então paga uma fortuna para isso. Aqui é conhecido como a parte oriental da cidade, né? A parte árabe. Aquele bairro especificamente, o bairro se chama Silvan. E eu não posso descer ali na ladeira que dá acesso ao bairro. Já aconteceu uma vez de eu me perder ali perto e vi um grupo meio hostil, exatamente, eu tive que dar a volta e voltar correndo. Realmente não é... Eu não tenho autorização para entrar ali. Você tem o muro em si, na parte externa, né? Onde as pessoas estão rezando. E algumas fazem pedidos, colocam papeizinhos, colocam bilhetinhos. Você tem, na parte interna, você tem uma sinagoga, onde as pessoas ficam mais à vontade para rezar. Lá, então, você tem também algumas partes que tem o chão de vidro, que dá para você ver o muro que está abaixo da terra. Dá para ver uns 10 metros mais ou menos, mas ele continua mais uns 20. Então eu rezo, entro em contato com Deus. Em vez de escrever um bilhetinho, eu resolvi falar na orelha dele. Entrar em conexão com esses 3.000 anos de história. Meu nome é Daniel Indec, tenho 31 anos, sou de São Paulo, sou publicitário e moro aqui em Jerusalém há 3 anos.
Sim. Os helicópteros também, tá vendo que eles estão... Tem vários helicópteros passando o tempo todo para lá e para cá. Geralmente, logo em seguida de um atentado, o pessoal reforça a segurança, ou mesmo para entrar às vezes numa loja, você acaba sendo revistado, pergunta se você está carregando uma arma, etc. Estão construindo um trem, é isso? Isso, estão construindo aqui um trem de superfície aqui em Jerusalém para tentar melhorar o trânsito. Aqui não tem como construir metrô. Cada buraco que você cava tem que chamar o Ministério da Arqueologia. Eles têm que investigar se tem algum tipo de valor, se descobre alguma coisa. Então demora muito e é muito caro. Então não funciona. Então o que eles fizeram foi um trem de superfície. Tem muito ortodoxo. Tem demais. Eu vou te dizer que aqui em Jerusalém são mais ou menos 2/3 da população judaica são ortodoxos. Aqui a gente está vendo a avenida que começa a cidade, aquela continuação da estrada de Tel Aviv, a rodovia número 1. É uma ponte muito bonita, muito moderna, mas eu acho que é justamente por isso que não combina com Jerusalém. Você chegou aqui há quanto tempo? Eu cheguei aqui tem 3 anos. Eu mudei muito mais por uma questão religiosa. Então eu vim para cá para estudar mais profundamente o judaísmo, para conhecer mais as minhas raízes, a minha história. E nada melhor que Jerusalém. Aqui a cultura israelense é muito voltada para os ônibus, né? Eles têm os ônibus, apesar de privatizado, eles são subsidiados. Então sai muito barato andar de ônibus. Você pega uma viagem, por exemplo, para Tel Aviv, sai em menos de 20 shekels. Isso é mais ou menos R$10. Nós temos personalidades especiais aqui de Jerusalém. Ele está sempre aqui, principalmente em festas, ele canta a música das festas, etc. pedindo dinheiro. Ele está falando o seguinte, que já que a gente é brasileiro, então o Brasil ele sabe que tem muito carnaval. Então ele gostaria que aqui também fosse como o Brasil, que tivesse muito carnaval. Se você for ver todas as casas, por lei, elas têm que ter essa pedra especial, chamada Pedra de Jerusalém, né? Que é ter essa cor arenosa. E mesmo as construções mais novas, os prédios mais novos. Aqui é o Ministério da Cultura e da Educação. Então eles aproveitaram uma igreja antiga, né? E se instalaram aí. Para fim de lei judaica, eles tiraram, se você for ver, todos os símbolos cristãos, né? Porque era uma igreja, exatamente. Quando começaram a botar caixas d'água aqui, assim, em cima das casas, as mais baratas eram as pretas. Então, para se diferenciar, por várias questões culturais, de segurança, etc e tal, então os judeus preferiram pagar um pouquinho a mais e botar as caixas d'água brancas, como vocês podem observar, em cima dos prédios, né? O primeiro McDonald's que abriu aqui em Jerusalém, teve toda uma disputa que os ortodoxos exigiam que fosse kasher. Não existe queijo no McDonald's aqui, então eles têm lanches alternativos. E não só isso, mas a carne também tem uma origem especial, teve todo um abate, segundo as leis judaicas. Esse é o meu bairro, se chama Kiryat Moshe. Aqui é um bairro que é conhecido como uma espécie de reduto sionista religioso. O brasileiro sente primeiro, o que eu senti, foi o fato de que o israelense é muito duro, né? Eles brigam muito, eles gritam muito. E não necessariamente que eles estejam com raiva, não é uma coisa... faz parte disso, quer dizer, a imagem que se passa de Jerusalém para o brasileiro é que é uma cidade muito insegura por causa dos atentados. Eu moro aqui 3 anos e ouvi falar de 3 atentados, nunca vi nada muito sério. O que eu sinto é que, por exemplo, se eu quero sair com o meu computador na rua, e ninguém vai me incomodar. Minha esposa, obviamente, a Aline. Esse aqui é o Rafael, o mais velho da casa, né? Tem 1 ano e 3 meses. E esse é o Aaron, tem 3 meses. Os dois nasceram aqui? Os dois são, como a gente fala, Jerusalmita, né? Naturais de Jerusalém. Vamos entrar? Eu falo em português mesmo, porque mais pra frente ele vai entrar nas escolinhas, então vai ser natural para ele o hebraico, vai ser como uma primeira língua de qualquer forma. Chove pouco? Chove muito pouco. Quando chove 2 meses por ano, mais ou menos. É bem diferente, para quem vem de São Paulo é bem diferente. Nós estamos na frente do Knesset, que é o Parlamento de Israel. Em Israel nós não temos Constituição. Israel é muito parecido com a Inglaterra. Nós temos leis básicas e delas saem todas as regras, as leis e tudo que é feito. Não conseguiram fazer uma Constituição assim como tem no Brasil, então as leis não são tão rígidas e sim são mudadas de acordo com a intenção e tudo mais. Nós somos uma democracia liberal. Meu nome é Sandra Rejuan, eu tenho 44 anos, moro aqui em Jerusalém já há 25 anos. Eu tenho 2 filhas, uma na universidade e uma no exército israelense. Eu sou casada com um industrial do ramo do café. Eu nasci em São Paulo
E eu estou aqui, eu trabalho no Likud, no partido Likud. Eu sou presidente do Likud latino-americano para Jerusalém. E o que eu faço realmente eu vou representar, eu estou querendo ser deputada, eu vou correr nas próximas eleições para ter uma cadeira no Knesset e representar a comunidade latino-americana, que aqui é muito grande. Israel, em geral, tem uma base de 200 mil argentinos e poucos chilenos, poucos bolivianos, mexicanos, tal, muito poucos, mas tem mais argentinos, realmente, uns 200 mil e tem uns 10 mil brasileiros. Esse aqui é o portão original do parlamento israelense. Acontece que, por motivo de segurança, tiveram que mudar para esse aqui blindado, porque todas as cerimônias são feitas aqui com o presidente, com o primeiro-ministro, com as autoridades. Quando o presidente Lula veio visitar, tudo é feito aqui. Eu acompanhei o presidente Lula quando ele esteve aqui, acompanhei o presidente Pérez quando ele esteve lá. Para mim, a experiência pessoal foi estar tanto em Brasília, entre os meus dois presidentes, o meu presidente de alma e o meu presidente de coração, e poder fazer com que eles conversassem livremente. Eu traduzo simultaneamente, e eles quase não sentiram que eu estava lá. Quer dizer, nós estamos no parlamento de Israel, aqui é o hall da democracia. Nós temos partidos aqui árabes, ortodoxos, seculares, judaicos, e temos também drusos. Então, nós temos até aqui um membro do parlamento que ele foi assessor de Yasser Arafat. Jerusalém é considerada uma das cidades mais pobres de Israel. É uma cidade de trabalhadores, aqui quase não tem indústria. É muito difícil você ter aqui indústria, os impostos são muito altos, não se constrói prédios altos, é muito raro você conseguir. Então a moradia é muito cara, os aluguéis são caros, a faculdade é muito cara. E os jovens saem de Israel, quando eles chegam a uma certa idade, eles saem daqui. Nós estamos nesse momento na Alameda dos Justos e se trata de um grupo muito especial da raça humana, de alguns milhares de pessoas não judeus que nos diversos países de ocupação nazista na Europa tiveram a coragem, a integridade de nadar contra a corrente. Eles salvaram milhares de judeus que estavam condenados à morte e colocaram em perigo as suas próprias vidas e muitas vezes a vida dos seus familiares. O justo mais famoso é sem dúvida o Oskar Schindler, que a árvore com o nome dele e de sua esposa, Emily Schindler, se encontra aqui, em que ele ficou famoso devido ao filme que o Spielberg fez, A Lista de Schindler. Você não pode estar aqui em Israel, você vê Israel um país moderníssimo, alta tecnologia, ciência, tudo mais que tem aqui em Israel, mas você tem que entender também que existe tristeza, que existe uma história e por isso que é importante vir para cá, tanto os judeus como não judeus, como todo mundo que conhece, é uma parte, é um episódio triste da história humana. Esse aqui é o bairro de Mamila, que ele foi construído completamente nos últimos anos. Aqui eles marcaram as pedras com os números para poder depois restaurar exatamente como era a original. E fizeram toda essa parte, então eu acho que eles estão deixando aqui na frente, dá para ver mais. Então você vê as casas antigas e a arquitetura moderna que respeita as linhas da arquitetura antiga. Eu passeio aqui, eu faço compras, eu venho ver minha filha que trabalhava no H Externo, que tem aqui na ponta. A cidade tem cerca de 400 mil habitantes ou 700 mil se você conta com as cidades satélites. O brasileiro que vem para cá nunca vem por ter dificuldades, ou porque está mal, ou porque não está bem no Brasil, ou está sendo perseguido. Quer dizer, as pessoas falam, você é brasileira, o que você está fazendo aqui? Porque o Brasil é maravilhoso. Então, quem vem para cá são pessoas alegres, felizes, satisfeitas. Nós vamos encontrar minha irmã e meu cunhado, que estão aqui almoçando. Vem! Falei que vocês estão passeando, aproveitando o dia maravilhoso. Tá boa, como vai você? Falei que vocês estão passeando aqui, a Célia, minha irmã, e o Edilson. Vim pra cá por decisão pessoal e porque eu sei que aqui precisa de médicos, principalmente na minha especialidade, que eu sou cirurgiã. E vim pra cá faz um ano e tô esperando para conseguir a licença de trabalho, a validação do meu diploma. Para exatamente depois do Holocausto, que os judeus foram massacrados e foram mortos por ser judeus, não por nenhum crime. Então Israel fez essa lei do retorno.
O Estado de Israel foi criado e existe a lei do retorno. Basta você ser judeu ou filho de mãe judia que você tem o direito de morar em Israel. É o seu refúgio, é a sua casa certa. Ele, como ele não é casado com a minha irmã oficialmente, então ele tem que renovar o visto para estar aqui em Israel. Mas ele trabalha aqui normalmente, vive, tem seguro de saúde, quer dizer. E ele trabalhando, ele tem todos os direitos, porque isso quem dá é o próprio local de trabalho. Shalom, al kol Israel, amen, amen. Mitzet Israel miMitzrayim, bet Yaakov me'Amlo. Isso aqui é a rua de pedestres, a Ben Yehuda. Olha, aqui teve um atentado, aqui, e um resquício, aqui, olha, um resquício, a bala. Quando estourou, a bomba estoura com um montão de pregos dentro e tudo mais. Matou gente pra caramba e aqui ficou esse resquício que eles não tiraram. Nessa rua tem a Sbarro aqui na esquina, que entrou, um terrorista entrou com uma bomba, explodiu e foi uma bomba muito forte. Morreu, um brasileiro morreu e a família ficou gravemente ferida. E a explosão causou uma onda de destruição que destruiu toda essa rua até lá embaixo. Todos os vidros se quebraram, os alumínios das molduras se torceram. E Israel tem essa política de em 6 horas tem que estar tudo restaurado. Então eles trabalharam aqui intensivamente e depois de 6 horas não sobrou nenhum vidrinho. E isso é para não baixar a moral do povo. Aqui a gente não tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo da aglomeração de pessoas. Quando teve uma bomba aqui na Sbarro, foi exatamente isso. Tinha um aglomerado de gente na hora do almoço. Aí sim que ele se explodiu. Tanto que matou tanta gente, tudo junto. Então é o caso. O medo aqui é outro. A gente não tem medo de ladrão. A gente anda com a bolsa de qualquer jeito. Anda de tênis e joias e qualquer coisa a qualquer hora. Quer dizer, você não liga para o que você está usando e tudo mais. Aliás, você identifica brasileiro quando você vê andando assim. Quem está andando assim é brasileiro. É incrível. Estamos chegando na minha casa. A gente tem uns 50 metros para andar a pé, mas esse bairro é muito simpático, silencioso. Agora você já sabe o segredo. Bem-vindos. É um prédio novo, é sua casa. É minha casa. Vamos entrar. Eu não tenho preocupação nenhuma com segurança. Vocês vão ver, a gente não tem grade, não tem nada, quer dizer, que a gente vive muito bem. Essa é a pequena, a gente chama em português de Michelle e Karen. Mas é a Michal e a Keren. E até elas são muito parecidas. A Keren é brava, até hoje. Então ela está com quase 22. E essa aqui, mês que vem, vai fazer 19. É a Michelle. Tem certas regras para fazer o abrigo. E tanto que, tá vendo esses buraquinhos? Eles vieram ver aqui para ver se realmente tem todas as camadas necessárias. Você entrando aqui, você vai ver as saídas de ar. E tem também isso aqui que é especial. Isso aqui, ó. Isso aqui é especial também. A porta fecha, quer ver? Bem fechadona. Você que é forte. Olha. Pronto. Olha como é que está em segurança. É. Mas eu falei, a gente acaba vivendo assim também uma maneira, como assim no Brasil você vive como que ignorando um pouco a violência, você fala, tudo bem, não posso sair, então não saio, não posso colocar alguma joinha, não ponho. Então aqui também a gente tem esse caso e a gente também procura não pensar nisso. Não é fácil, porque vocês sabem que são 2 anos que a criança é considerada, o adolescente, né? É considerado propriedade do exército. A gente não pode nem levá-los ao médico. O exército cuida completamente da pessoa, então elas não podem ir na faculdade, elas não podem fazer nada, elas não podem viajar. Meninas são 2 anos e passam 2 ou 3 anos juntos, todos iguais. O filho do pedreiro e o filho do industrial, e todos são iguais, todos são juntos, e essa amizade do exército dura para sempre. Como vocês estão vendo, a gente está na entrada do Santo Sepulcro, por ser sábado, tá cheio de gente. E hoje a gente tem uma sorte que não é o dia do... Tem uns caras que fazem procissão levando cruzes, põe coroa, tem uma, dá pra ver uma lá.
Eles põem coroas e espinhos e vão sangrando, é impressionante de ver. Eles fazem a Via Dolorosa inteira e acaba aqui. A palavra status quo veio dessa escada. Essa escada chama Escada do Status Quo. Ela está há 200 anos lá. É que os monges aqui tem um monte de tipo, ortodoxos, de lá, sírios, todos os tipos de negócio, o tempo todo eles vão na porrada. Eles brigam o tempo todo. Daí um turco, quando chegou aqui, eu não sei quanto tempo atrás, falou que tem uma lei que tudo que tem que ser mudado na igreja só pode ser mudado se todos concordam. Então eles não conseguem concordar nem de tirar aquela escada de lá. Então chama a escada do status quo, está 200 anos lá porque ninguém concorda em tirar ela de lá. Daí já virou um símbolo. E a porta que abre, essa porta tem uns 500 anos, uma coisa assim, não me pega na palavra, mas é uma coisa assim. E são duas famílias muçulmanas que faz centenas de anos que abrem e fecham a porta. Eles têm a chave, eles abrem a porta. Nenhum dos padres, dos monges, eles não têm possibilidade de abrir e fechar. São só os muçulmanos que fazem isso para ninguém tentar fechar para os peregrinos de outra facção cristã, para não terem vinganças e essas coisas. Então eles deram para duas famílias muçulmanas para serem especializados nisso. Aqui é a pedra onde foi lavado Jesus. Então, as pessoas estão chorando, eles passam óleo e beijam a pedra. Só que eles não sabem, o que não falam é que essa pedra foi posta aqui, acho que em 90. Não é a pedra original, eles puseram isso como mais um lugar simbólico. Mas já que não falam para as pessoas, tem gente que fica chorando aqui, não sei o quê, então vai ter que saber que a pedra não é original. É uma coisa, acho que é bem forte para os cristãos. Já para mim é muito interessante isso, porque não é a minha religião, eu sempre acho muito... É uma coisa forte que acontece aqui. E sábado, vocês vão ouvir bastante gente cantando e tudo, tem muita procissão para cá. E eles abrem também todos os altares, que é uma coisa que não está sempre aberto, os altares. Oi, meu nome é Ricardo, tenho 31 anos, sou nascido em São Paulo. Estou morando aqui em Israel já há uns 20 anos, em Jerusalém algo como 8. Eu sou animador, faço desenho animado para criança, com massinha e todo esse tipo de coisa. Isso aqui é o grafite, que nem fala Joãozinho teve aqui, só que esse grafite aqui é do tempo dos cruzados. As cruzes, as pessoas que vinham fizeram as cruzes quando eles estavam fazendo os... Em algum lugar aqui, eu vi uma vez quando um guia mostrou, que tem aqui também a águia alemã nazista. Quando eles estiveram aqui na Segunda Guerra Mundial, eles também passaram, eles gravaram suásticas nos lugares. Tem aqui também tem símbolos dos otomanos, só que precisa ser guia mesmo para encontrar onde está, porque isso está em todas as paredes da área. Essa igreja foi construída e destruída um monte de vezes, então tem coisas que ficaram nas outras, então não dá para entender também o estilo. Aqui é romanesco, lá era gótico, e tem um monte de estilos, e às vezes você vê coisas que começam e param no meio, então o tempo todo foi construído uma em cima da outra. Acho que começaram a construir isso em 200. Se você pergunta para mim o que eu acho do Brasil, é o melhor lugar do mundo, porque também eu era pequeno demais. Eu não sei, quer dizer, fui assaltado do lado hebraico umas 2 vezes, mas tirando isso, para mim é utopia o Brasil. Que é do tempo quando eu morava. Para falar a verdade, eu não consigo pensar como seria se eu não morasse aqui. Já minha cabeça já sou do Oriente Médio, já sou mais educado, sou gritão, já todas essas coisas já ficaram, então... Dessa maneira, então já é difícil para mim imaginar o mundo viver no Brasil. Jerusalém é uma cidade muito grande, ela é muito... tem todos os montes, tem um monte de bairros mais ao longe, mas já que eu moro relativamente no centro da cidade, os lugares de interesse, digamos, em Jerusalém, dá para andar a pé 20 minutos para qualquer lugar. Mesmo que entre supermercado, os museus, os bares e tudo, tá tudo num lugar muito pequeno. Eu sou de Hanana, que é perto de Tel Aviv. Morar aqui quando eu vim estudar animação. Segunda coisa é que é um pouco mais barato aqui. Tel Aviv tá com preços inacreditáveis. É engraçado, eu nasci num país tropical, mas eu tive que vir para o Oriente Médio para descobrir que o verão é a pior coisa que existe. A umidade aqui é uma coisa inacreditável. O Jerusalém é mais ameno, de noite é friozinho. Tem neve aqui, que eu acho muito mais legal do que em Tel Aviv, então eu gosto mais de Jerusalém. Também é um pouco mais tranquilo aqui. Passarela Ben Yehuda chama, que é, como vocês vão ver, é um lugar cheio de gente. E tem todos os bares aqui embaixo. E aqui é a parte dos turistas, né? It's my birthday! Happy birthday to me! You know what today is?
מה? You know what today is? מה את רוצה? אתה יודע מה היום? מה היום? My birthday! É o aniversário dela. It's my birthday. Ela tá falando que você sabe que é o aniversário, por isso que veio filmar ele. Mas também botar no Brasil. Eu filme em outro Brasil. That's cool. Hi, Brazil. Happy birthday to me. My birthday! Espero que não vão atropelar a gente. בוקר טוב. שלום, לילה טוב. הוא משקר, אבל זה לילה טוב, זה הישראל שלנו. ארז מקום נדבש. זה שוני, שלום. הנרי ברוקלין. São americanos. אני אוהב את הארץ הזה. העברית שלי לא כל כך טוב, אבל לילה טוב. Americanos. Aqui é a Ben Yehuda, aqui é a passarela do centro da cidade. Normalmente não tem nada aqui, é um monte de loja, mas de noite daí toda molecada vem aqui, normalmente tem shows e não sei o que. Não sei se a gente vai pegar alguma coisa agora, mas todos os bares, os botecos, e daí às 4 horas da manhã é daqui que eles têm que esfregar o vômito do chão, né? O que é isso? É um show de reggae religioso. Como assim? É um africano que virou judeu e agora ele faz reggae religioso. Aqui é uma espécie de um ponto de encontro também para muitos judeus americanos. Eles se encontram aqui porque muitos judeus americanos emigram e vêm aqui passear. Então é um ponto de encontro para todos eles. Eles vêm em dezenas de grupos, aí eles se encontram de noite aqui. Aqui é a principal rua de bares que tem aqui no negócio. Primeira coisa, todo mundo fala aqui umas 50 línguas cada um. Pra te convencer a sentar no próprio bar, todo mundo fuma aqui narguilé e tudo, e aqui é a principal boca assim, dos turistas, tem todas as paradas aqui dentro. O israelense é muito parecido com o brasileiro no sentido de abrir os braços e querer ajudar, mas eles também têm um jeito meio do Oriente Médio de ser mais grosseiro e de não ser muito amigo. Embora não exista em Jerusalém nenhuma divisão física, nenhuma barreira, nem nada, a divisão é psicológica, é cultural, é arquitetônica. Aqui de cima dá para ver o que é a maior cicatriz de Jerusalém, que é o muro que separa Jerusalém ou Israel da Cisjordânia. E em boa parte, né? Não em toda a região. E ele evitou muito atentado terrorista, porque a infiltração ficou muito mais difícil. Aqui chamam de muro do apartheid, muro da vergonha, muro da separação. Oi, meu nome é Gabriel Toeg, eu tenho 31 anos, sou jornalista, sou de São Paulo e moro em Israel há 6 anos. Essa é a fronteira invisível da cidade de Jerusalém. Para lá é a parte árabe da cidade e para lá começa a parte judaica para cima. Esses são policiais de fronteira, a polícia de fronteira é parte do exército. Hoje em dia se sente muito menos a ameaça do terrorismo suicida, como por exemplo uma segunda intifada. Jerusalém é uma cidade de 1000 fantasias, religiosos de todas as religiões monoteístas, tem padres franciscanos, judeus religiosos com chapéu ou com vestimenta do século XIX, tem árabes com a kfia vermelha, kfia preta. Jerusalém é uma Nova York religiosa, de várias religiões. O ônibus para Meacharim está chegando. Uma multidão vai tentar subir nele e é um ônibus, como ele vai para um bairro religioso e a maioria das pessoas que usam são religiosas, é um ônibus provavelmente separado. Homens sentam na frente e mulheres sentam atrás. Eu acho que muita gente não paga nessa história. Mas vamos lá. Tem bastante transporte. O problema do trânsito é que estão construindo agora esse trem leve e a cidade inteira está em obras, porque o trem passa por toda a cidade, inclusive pela parte árabe da cidade, bairros árabes. Já a próxima estação a gente vai descer, Meacharim, e pela movimentação todo mundo vai descer aqui também. É o estouro da boiada, né? É o estouro da boiada, pelo jeito todo mundo vinha para cá também, dá para ver aqui. A gente está chegando em Meacharim e pela placa, e Geula, que é outro bairro religioso também para outro lado. E a parte de Tel Aviv está pichada, né? Acho que eles acham Tel Aviv muito cidade do pecado. מה? לחזור חזרה. למה? ככה, כי לא עוברים.
לא אוהבים אותי? טוב. Ele me mandou voltar porque não gostam de mim. Deve ser porque eu não tô... Deve ser porque eu não tô vestido como ele, não tô com כיפה na cabeça, então... אתה לא יכול להגיד לי איפה אני יכול ללכת. לא, אתה לא יכול להגיד, סליחה. תעשי לי טובה. מה זה ככה? מה זה ככה? תחזרו חזרה, לא עוברים פה ככה. אני אשבור את המצלמה, אני אומר לך. אתה יודע que vai quebrar a câmera. צריך ללכת מפה, ללכת. לא, תפסיק, מה? קבלו אבנים. אתה שם עובר, אתה מקבל אבנים. בסדר. ניקח את הסיכון, בסדר? עליי. אתה יודע que se a gente passar lá, a gente vai receber... אסור לי לעשרה. תראו פה דקה, הוא יסיים, תמשיכו הלאה. Ok, תודה רבה. Ele tá falando pra gente esperar aqui, ele é um maluco, que ele vai passar e daqui a pouco a gente continua. Tודה. Não, eu perguntei pra ele, mas afinal por que eu não posso entrar? Por causa da câmera? Por causa do... Ele falou, não, é porque vocês não estão modestos. Eu tenho medo que minha camisa não muito... numa cor não muito religiosa seja imodesta também. O que é imodesto pra mim pode não ser modesto pra vocês, certamente não pra eles. O cara tá aí... Na עוד פעם אתה? תסביר לי מה הבעיה. תגיד מה הבעיה. תסביר לי רק מה הבעיה. אני רוצה להבין. Ele diz que simplesmente não querem que façam imagens aqui e é tudo que ele diz. Sai andando de novo. Dá pra perceber também que a arquitetura do bairro é completamente diferente, né? Dá pra mostrar. Jogou uma pedra. Pois é, a tensão é grande. Não, ele vai beijar. Essa é a pedra que ele jogou na gente. Sorte que não pegou. Mas eu acho realmente que ele não jogou pra pegar. Ele jogou mais pra assustar e conseguiu. Vou deixar ela aí de lembrança pro bairro. Então eles vão precisar usar em outras ocasiões. Se bem que você pode entrar numa loja, por exemplo, a loja que eu entrei para comprar água antes, é uma mulher trabalhando. Ela disse que não mora aqui, que ela só trabalha aqui, não quis me dizer onde ela mora, mas ela mora em outro bairro de Jerusalém e ela trabalha aqui. Não é proibido para as mulheres trabalhar, mas o que acontece é que as mulheres ultra-ortodoxas têm muito mais filhos e ser mãe vira uma profissão, né? De tempo integral. Esse é o portão de Damasco, que é um dos portões da Cidade Velha de Jerusalém. E é o portão que fica... É o principal portão do bairro muçulmano da Cidade Velha. Então, a partir daqui começa também, do mesmo jeito que a gente viu do outro lado, que começava para lá o bairro árabe, então é a mesma ideia, a mesma concepção aqui. A gente viu antes Jerusalém, a parte árabe de Jerusalém de cima, agora a gente está vendo de dentro e está vendo um pouco de como é essa cidade. Todas as árvores são árvores plantadas. Não existe árvore. Esse lugar aqui é um lugar deserto. Difícil imaginar que é um lugar deserto. O capitalismo global entrou de frente dentro do kibbutz e o kibbutz, de uma certa forma, teve que se adaptar à sua realidade ao capitalismo global. As pessoas que moram aqui nessa região, em outras comunidades que não são do kibbutz, inclusive tem um problema, porque o pedido aqui é muito maior do que a possibilidade que a gente tem, né? Quando o kibbutz se transformou, se tornou kibbutz privatizado, os filhos de kibbutz voltaram para o kibbutz. Sério? Porque esse tipo de economia solidária, ele é muito mais adaptado à necessidade, à realidade deles, aqui, viver aqui, esse tipo do que viver lá em Tel Aviv e outros lugares. Essa aqui é a casa das crianças. E a pergunta é que a gente sempre faz o seguinte, por que as casas das crianças estão no centro do kibbutz? Quando toca a sirene, tem uma pessoa que dorme com as crianças e elas, em questão de segundo, leva as crianças para o bunker. E ali é o bunker. Esse vai estar aberto. O bunker central é exatamente no meio da casa das crianças. Isso era uma forma, inclusive o sistema das crianças morarem
não morarem com os pais nessa época, não é uma questão somente ideológica. Isso era uma questão também de sobrevivência, de dar resposta imediata para as crianças. Esse é o lugar mais protegido. Quer dizer, o valor das crianças era o total, absoluto, no sentido de dar maior proteção total dentro do lugar altamente hostil. O bunker está fechado. Isso aqui você desce para baixo. Tudo isso aqui embaixo aqui, isso é a bunker, essa é a parte de ar. E agora com a criatividade das pessoas, as pessoas fazem... Isso aqui é um lugar também de brinquedo para as crianças, tá vendo? A questão da igualdade, esse é um conceito ideológico dessa sociedade. Quem tem o direito à educação aos filhos. E a decisão do kibbutz, que o kibbutz, a comunidade, ela que educa os filhos, não os pais. E as crianças desse kibbutz não dormiam na casa dos pais. Nasciam, o neném, depois da amamentação, ela ia para a casa dos nenéns. E via para a casa dos pais somente a partir das 4 da tarde, quando o pai acabava de trabalhar. Isso quer dizer que o kibbutz assumia a responsabilidade pela formação do novo jovem não burguês, um novo jovem judeu, socialista, israelense, integrado num outro tipo de sociedade alternativa da sociedade lá de fora, de Tel Aviv ou do Rio de Janeiro. Isso é um conceito fortíssimo. E ainda existe essa casa? Essa última casa acabou na Guerra do Golfo. Quando teve a Guerra do Golfo, em 94, kibbutzim deixaram de manter essa estrutura. Fazem aqui o seu mundo, né? Eles criam o seu pequeno mundo em função dessa sucata que está aqui. Na verdade, uma sucata organizada para as próprias crianças. Você vai ver esse sistema, esse é um sistema que foi criado no kibbutz. Inclusive, tem algumas escolas no Brasil, e logicamente no mundo, que começaram a adaptar esse tipo de sistema. Meu nome é Jaime Fuchsbar. Eu tenho 52 anos, eu sou educador. Eu moro aqui nesse kibbutz, Nachshon, há 26 anos. Sou casado, tenho 2 filhos. Carioca da Tijuca. Trabalho com educação, trabalho fora daqui. Eu trabalho, inclusive, num outro kibbutz. Sou diretor de uma escola, um kibbutz chamado Holit, que é na faixa de Gaza, que é 3 quilômetros da faixa de Gaza. É tão perto que os foguetes passam por cima. Leopi. Roberto, meu irmão. Oi, tudo bom? Oi. Carioca, Orpá, minha esposa, fala português. Prazer. E se usa o excesso dele, a gente usa isso também para lata de lixo. Não tem nada a ver com a lata de lixo. Para vez de jogar fora, se usa isso. Mas é um plástico que a gente fabrica naquela fábricaria. Alto-falante, na verdade, isso é o alarme, né, do kibbutz. Em todos os kibbutzim tem isso. Inclusive na cidade tem isso. Quando tem alguma bombardeio, alguma coisa, você toca aqui, esse aqui toca, você avisa para todas as pessoas. Em Israel, as pessoas sabem como nessas situações onde tem que ir, onde tem que se esconder, o que tem que fazer. E graças a Deus, pelo menos a região aqui de Nachshon é uma região hoje muito tranquila, mas foi uma região muito, muito, muito violenta até 67. O kibbutz é um sucesso, talvez eu acredito que talvez é um dos poucos lugares do mundo que o socialismo ele deu certo. O problema é quando você pergunta aos veteranos, as pessoas hoje que são os fundadores do kibbutz, eles têm uma grande mágoa de saber que o kibbutz não continuou aquele kibbutz socialista clássico conforme eles sonhavam. E o kibbutz se transformou. Mas você chega para ele e pergunta para ele, olha, fala sempre para esse meu sogro, fala, Yosef, olha só, cara, olha o que tu construiu, cara. Isso é fruto da tua construção. Ele fala para mim, é verdade, a gente fez realmente uma grande revolução, mas a gente não conseguiu manter isso no socialismo absoluto. Eu, assim, chego a ser até radical. Acredito que se não houvesse o movimento kibbutziano, o Estado judeu era quase impossível de existir. Porque somente pessoas altamente idealistas podiam fazer o que fizeram isso aqui. As pessoas vieram para cá, sem nada. Esse lugar não tem água. Esse lugar não tem nada. Isso aqui só tem pedra, espinho, sol pra caramba. Os caras com as próprias mãos criaram o que criaram. O que eu sinto falta do Brasil? Primeiro da comida. A comida brasileira não tem igual no mundo. Do calor humano do povo.
né? O brasileiro é muito especial nesse sentido. Nesse momento a gente não pensa em voltar para o Brasil, mas tudo é possível, tudo é possível. Também o Brasil também é nossa casa, né? Hoje em dia a gente vê o Nitai crescendo, estudando na escola aqui, agora escutando bossa nova, aprendendo a falar português e espanhol. Nós estamos muito felizes aqui, nós já criamos nossa vida aqui, também nós nos encontramos aqui, então nossa vida já é aqui. Eu sinto muito saudade do Brasil, sinto saudade de algumas coisas do Brasil, do jeito brasileiro, das praias, né? Da beleza do Brasil, da música brasileira. É quase impossível você apagar uma cultura, né? Valores, conceitos que você foi criado, né? As pessoas me perguntam, poxa, quem você ama mais, Brasil ou Israel? Eu falo, é como pai e mãe. Eu amo os dois. Eu sinto falta dos meus pais. Eu tenho muita saudade do Brasil. E sempre que eu vou ao Brasil, eu gosto de chegar lá. E quando eu venho para Israel, eu gosto de chegar aqui. O Brasil é minha casa, Israel é minha casa. Sinto muita saudade, na minha família principalmente, porque todos moram lá. Eu vou pouco demais, eu acho, pro Brasil. Infelizmente é difícil, é cara a viagem, mas quando eu posso, eu vou. Eu viajo uma vez por ano pro Brasil, então dá pra sentir menos falta. Mas é claro que eu sinto falta de muitas coisas, com meus amigos, minha família que tá toda lá. A comida da minha mãe, a cultura brasileira, de sair para tomar uma cerveja no botequinho, coisas que não existem aqui, eu não tenho o mesmo costume. Não sei se eu voltaria. E hoje tô aqui, hoje esse é meu novo país. Eu sinto falta da alegria brasileira, sinto falta da sensualidade brasileira, eu sinto falta da ginga brasileira e o que me fez sobreviver, né, aqui foi o Brasil.